Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de VBA Módulo 1. Nessa videoaula nós iremos programar os botões cancelar e o botão OK do nosso formulário de autenticação, certo? Vamos iniciar então com o botão cancelar, dá 2 cliques nele, pronto, já está aberto o evento cancelar clique. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos simplesmente fechar a nossa pasta de trabalho. Então, eu vou colocar assim, active workbook.close e, na sequência, o comando unload-me para ele encerrar o nosso formulário de autenticação, tá? Lembrando que o usuário vai clicar aqui quando ele não souber a senha, né? Então, ele abriu, pediu a senha, ele não sabe, vai clicar no cancelar, ele simplesmente vai fechar a nossa pasta de trabalho, certo? Ok, voltando aqui para o objeto, agora nós vamos programar esse botãozinho aqui, o botão OK. Eu vou, na nossa planilha de trabalho, criar uma nova guia, tá? Essa guia eu vou chamar de, botar aqui ela para o final, vou chamar ela aqui de senhas. Tá? E aqui então eu vou colocar usuário e a senha. Então, eu vou colocar assim, usuário admin, a senha vai ser 1, 2, 3, 4, e o usuário, vou colocar outros, tá? E aqui vou colocar 1, 2, 3, 4, tá? 4 dígitos para a senha, certo? Então, voltando aqui para o código VBA, o que nós vamos fazer, tá? A primeira coisa, nós vamos declarar uma variável vcount do tipo integer. Vou me posicionar na planilha senhas, então vou selecionar ela e vou me posicionar na célula A1. Você já deve estar percebendo que nós vamos criar uma estrutura de laço, né? Exatamente. Para a gente variar um pouquinho na nossa estrutura, vamos usar aqui o do until. Então, eu vou criar esse laço até que a célula ativa, fazendo um offset de v.0, for igual a nulos. Tá? Então, então o VBA vai permanecer no laço até que a célula ativa que ele está lendo seja igual a nulos, tá? Perfeito. E aqui que ele vai fazer? Fazer o seguinte: if active cell.offset de vcount, vírgula 0, né? Então, onde eu tenho o usuário, tá? Value for igual ao usuário informado no meu formulário, tá? Então, txt uso ponto text. Then, então, se ele encontrou o usuário, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer um novo teste para verificar se a senha também corresponde à senha do usuário informado, tá? Então, vou colocar aqui if active cell.offset de vcount também, mas da coluna ao lado, né, que é onde tem a senha, for igual a txt sem.text. Then, bom, então vejam, se o usuário informado existe lá na minha planilha de usuários e se a senha corresponde à senha do usuário informado também, então o que ele vai fazer? Ele vai chamar o meu formulário de contatos, tá? Ele vai permitir, então, que o usuário faça o cadastro de um novo contato. Então, vou colocar assim, contatos.show, ok? Na sequência, vou fazer aqui um load-me, porque esse um load-me
Porque eu estou dentro de um formulário de autenticação, né? Então, eu vou chamar o próximo e tenho que fechar esse, senão vai ficar uma janela sobreposta à outra, tá? Então, o load.me e exit sub, ok? E aqui nós vamos colocar o fechamento desse if e desse aqui também, tá? Então, vejo que ele só vai chamar o formulário de contatos se o usuário informado existir e se a senha informada corresponder à senha do usuário que foi digitado, certo? Então, se ele encontrar, os dois estiverem ok, ele chama o formulário, fecha esse formulário de autenticação e faz um exit sub, então vai sair fora desta rotina, tá? Então, aqui no final, a gente vai colocar um vcont igual a vcont mais 1, ou seja, ele só vai cair aqui nessa alimentação do vcont caso ele não encontrar o usuário. Aí ele vai alimentar, incrementar um no contador e vai voltar para o laço, tá? Vai verificar, é nulos? Ah, não é. Então, ele vai ficar fazendo essa verificação, tá? Se for igual a nulos, o que vai acontecer? Ele vai cair fora aqui vai cair fora do until, né? E vejo que se ele caiu aqui, tá? Fora do until, é porque ele não encontrou. Ou o usuário não existe, ou a senha digitada está errada, tá? Então, aqui embaixo, nós vamos apresentar uma mensagem de erro. MSG box verifique o usuário e ou senha informados. Fecha aspa, fecha aqui o parêntese, tá? E está pronta a nossa rotina de validação. Vamos dar uma olhada agora se vai funcionar. Além disso, tá? Eu só vou acrescentar aqui um sheets contatos select para a gente se posicionar aqui novamente e esse mesmo comando eu vou acrescentar aqui, tá? Para não ter nenhum problema com a planilha corrente, ok? Então agora a gente pode testar. Antes vamos nos certificar de qual a senha que nós criamos. Então aqui, ó, o admin é 1, 2, 3, 4, tá? Então vamos lá, se posicionar no objeto e F5. Então, vamos supor, eu vou colocar um usuário qualquer, tá? E uma senha qualquer. E vou clicar no OK. Então, verifique o usuário ou senha informados, né? Perfeito. Vou dar um OK. Ele vai voltar para cá. Faltou setar o foco e limpar o formulário, tá? Mas agora vamos supor que eu vou colocar aqui admin e vou deixar essa senha errada. Vou clicar em OK. Também deu o mesmo erro, tá? Não, OK aqui. Vou colocar admin agora e a senha correta. 1, 2, 3, 4. E clicar em OK. Admin. Tá vendo? Letra maiúscula, tá? Então, aqui, nesse caso do VBA, ele vai fazer distinção entre letra maiúscula e minúscula, tá? Então, veja, ele verificou, existe, aí ele simplesmente chamou o nosso formulário, tá? Então, tá perfeito assim, já tá certinho, ok? Notem que enquanto eu tiver com um formulário aqui, eu não consigo me posicionar na planilha Excel, né? Nenhuma delas, olha só, tá? Então, ele vai ter que informar alguma coisa, clicar em salvar ou clicar no sair, tá? Então, ao clicar aqui no sair, a gente volta lá para o nosso código, vamos só dar uma ajeitada nessa rotina, ok? Que é aqui, né? Quando ele dá essa mensagem, eu quero fazer o quê? Eu quero limpar os dois campos, então txt uso.text vai receber nulos e o txt sem.text vai receber nulos. E aqui eu vou setar o foco para txt uso.set
Pronto. Agora sim, né? Então, se a gente vir aqui no objeto e clicar novamente no F5 para testar, se eu colocar alguma coisa errada aqui, der um OK, ele vai apresentar a mensagem para nós, eu vou dar um OK, aí ele limpa os campos e volta para cá, tá? Para que o usuário informe, então, o dado correto. Caso ele clique no cancelar, ó, ele perguntou se nós queremos salvar as alterações. Vou clicar em salvar, tá? E ele fechou a minha planilha e o meu VBA. Eu só vou voltar aqui na nossa planilha para ajustar um detalhezinho aqui no nosso código, tá? Então, vou clicar aqui no Visual Basic, tá? E aqui na rotina cancelar, tá? Além de fechar a minha pasta de trabalho, eu vou colocar um outro comando aqui para ele salvar esta pasta de trabalho, tá? Então, active workbook.save, ok? Quando a gente faz esse comando, vejo que se não tiver nada para salvar, o VBA ele vai dar um probleminha aqui, tá? Então, vou colocar uma cláusula do onError, tá? Então, onError goto trata erro. Não sei se vocês lembram do goto, né? Mas ele tem a propriedade de desviar o nosso código para um label. Nesse caso, o label vai ser o trata erro, tá? E aqui, nesse trata erro, o que eu vou colocar? Então, nesse label, vou definir ele aqui, trata erro, 2 pontos. Eu vou fazer simplesmente o active workbook close e o unload. Ok? Porque é o seguinte, se der algum erro, né, se nesse processo de salvamento do meu arquivo, eu não quero, na verdade, que ele caia nesse erro, porque pode ser que não tenha tido nenhuma alteração no meu arquivo, certo? Então, eu quero simplesmente que ele feche o meu formulário, sem apresentar esse erro, ok? Então, para ver se está funcionando, nós vamos fechar aqui o VBA, vamos salvar a nossa planilha. Vou fechar ela agora e vou abrir ela novamente. Então, vejo que nesse momento eu não tenho nenhum dado salvo aqui, né? Então, essa é a ideia. Vou vir aqui no desenvolvedor Visual Basic e aqui nós vamos executar esse formulário. Então, ele pediu o usuário e senha, tá? Vou colocar aqui qualquer coisa, clicar em OK, ele disse que está errado, aí eu vou clicar em cancelar. Vejam, ele fechou daí o Excel sem dar erro algum, tá? Agora, se nós não tivéssemos colocado aquela opção do goto, ele provavelmente ia tentar salvar, não ia encontrar dado nenhum para salvar, ia dar um errinho, tá? Então, é isso que a gente não quer que aconteça, certo? Então, por enquanto, é isso, pessoal. Na próxima aula, nós ainda temos um outro detalhe para verificar, tá? Que é o caso de quando o usuário fechar o formulário de autenticação na opção de fechamento da janela do Windows, ok? Então, até a próxima aula.